Raquel. Vamos respirar um pouco e vamos navegar, e vos peço que fiquem com o corpo presente, respirando com tranquilidade, com a curiosidade natural de quem talvez conheça esta área, outros conhecerão menos. Habitualmente os grupos são muito heterogêneos, mas vos proponho que vamos a fazer uma viagem por alguns temas e que possam se questionar: o que é que isso tem a ver comigo? Como é que isso me pode interessar? Como é que isso eu aplico na minha vida, talvez? Por que estes temas são interessantes? Que de alguma forma o que vou partilhar para vocês se possam perguntar: o que é que isto tem a ver comigo? Com a minha vida? Como é que isto me pode ajudar? Não só profissionalmente, mas como é que isso me toca? Até porque para a construção de um bom terapeuta, um bom psicoterapeuta, nós não podemos esquecer que por muito que a gente aprenda conceitos, teorias, ferramentas, o mais importante é que o terapeuta tenha a coerência de perceber que o que está a acolher, a aprender, a digerir, a incorporar, lhe serviria também a ele pessoalmente. Seria algo que, seja em momentos de desenvolvimento, seja em momentos de crise, seria algo como humano, tem sentido. Portanto, esse objetivo também, que o que a gente aprende, que o que a gente investiga aqui na escola, que seja algo que ressoa com o ser humano, primeiro, e depois com o profissional, e sente que isso a nível humano é aplicável, ele não fica muito abstracto. Eu cada vez gosto menos de coisas abstractas. Não quer dizer que não goste de navegar, de sofisticar e de estudar e de fazer coisas bem interessantes, mas acho que a gente precisa cada vez mais de ir no humano, no autêntico, naquilo que toca de fato, porque a vida está feita de sensações, e já sabemos que para desenvolver a qualidade de vida, o equilíbrio, a gente precisa trabalhar também com o sistema nervoso, com o soma, e são as sensações de segurança, agradáveis, de resiliência, que são aquelas que abrem a possibilidade de continuar a viver de uma forma mais completa. Portanto, que este encontro nos deixe uma sensação humana e uma sensação agradável de contacto, que é o que acho que a gente precisa, certo? Concordam com essa ideia? Sim? Certo? Muito bem. Ok. Então, o que é um psicoterapeuta somático nesta área biointegrativa? Um psicoterapeuta somático, na nossa escola, é um profissional que vai se formar recebendo dimensões, tópicos, ensinamentos, filosofia de diferentes áreas, e que está fazendo um trabalho integrativo, porque a gente precisa honrar os nossos professores do passado, os grandes autores, tanto da filosofia, como da parte clássica, filosofia clássica, como da filosofia oriental. Porque em todas as áreas de estudo históricas, antropológicas no ser humano, o ser humano está há muito tempo querendo entender o ser humano. Pelos vistos, somos o ser, o bichinho, a criatura mais interessante por cima da Terra, que a gente se enrola conosco, se angustia conosco mesmos, quer saber mais coisas de nós mesmos, e ainda andamos estudando nós mesmos. Portanto, o ser humano anda tentando perceber a nossa complexidade. E, portanto, a formação vai beber e vai incluir nos primeiros temas, sobretudo, e depois vai ir dando-lhe consistência a como é que os diferentes recuperadores de saúde, vamos lhe chamar assim, que antes não se chamavam terapeutas nem psicoterapeutas, antes eram médicos, curadores, filósofos. Como é que podemos beber do essencial desses grandes autores como Pitágoras, como Hipócrates, como Sócrates, depois os mais contemporâneos, depois como até mesmo o próprio Descartes, mesmo que dividiu a mente do corpo, os contemporâneos também, até chegar ao Damasio, a tantos outros, não é, que são atuais, e os psicoterapeutas. Como é que o impulso, a iniciativa dessas pessoas que queriam entender pessoas, nos podem ajudar hoje a ter à frente uma pessoa, um cliente, um paciente no consultório, e ressoar e perceber onde está o seu sofrimento, como é que a gente olha nos olhos, como é que a gente coloca o corpo, como é que a gente se aproxima e se afasta, como criar um campo de segurança. E se estamos online, também saber trabalhar online, porque o que prima tudo, o que é a base da possibilidade de transformação, da melhor forma, transformação no sentido de encontrar uma melhor forma para atravessar crises e momentos difíceis ou de crescimento, sem dúvida é o vínculo, é criar um campo seguro,
a gente perceber que um terapeuta, um psicoterapeuta, está ao serviço de quem lhe procura. Portanto, o psicoterapeuta precisa também fazer um muito bom trabalho consigo mesmo. De aí que esta formação é uma formação teórico-vivencial, em que o autodesenvolvimento e a maturidade do terapeuta, do aluno, que virá a ser um dia terapeuta ou psicoterapeuta, o desenvolvimento do próprio aluno com a psicoterapia individual, que é obrigatória, e com o processo dos workshops, vai vivenciar os temas na sua própria pele. E por isso vai ser fascinante. Porque formações que são teórico-vivenciais, que têm coerência, em que o que vamos aprendendo além da matéria, de muita matéria para estudar, dos PowerPoints, dos professores, a gente vai experimentar como terapeutas e como clientes desde o primeiro dia, online e presencialmente. Vamos a fazer sessões em que o aluno já vai ser terapeuta, já vai cuidar de um colega, e o colega depois vai cuidar dele próprio, em sessões de meia hora, um quarto de hora, uma hora, dependendo do objetivo, e que vai começar a ganhar essa prática de como colocar-se na pele do cuidador, do terapeuta, e colocar-se no papel daquele que é cuidado, terapeutizado. Porque o fascinante para nós entrarmos nesta área da psicoterapia, que envolve o corpo, é que a gente pratique, que a gente não fica só no teórico. Por isso, a psicoterapia somática é somática porque envolve o soma, envolve o corpo. Mas não é porque a gente trabalha com o corpo, é porque a gente trabalha também o corpo. Trabalha com a mente, trabalha com as sensações, trabalha com as emoções, com as crenças, com a parte somática, com a parte orgânica, com o movimento. E o próprio psicoterapeuta, em esta área, pode utilizar o seu corpo como instrumento de trabalho. Já lá vai o tempo em que na psicoanálise, nas teorias mais ortodoxas, o terapeuta dirigia mais e dizia ao outro o que tinha que fazer e de alguma forma ficava fora do processo, presente mas fora do processo. Aqui o terapeuta, sempre que é necessário, está muito dentro do processo e o seu próprio corpo serve de instrumento. Abraça, pode tocar, pode fazer um trabalho psicodramático, mas como o terapeuta tem que aprender a colocar o seu corpo à disposição e até mesmo regular, entre aspas, regular e aprender a perceber quando está com maior grau de serotonina ou de oxitocina, como é que está a agitação ou a contratransferência do terapeuta para que possa criar um campo, porque há coisas que não se dizem, mas se sentem. Então, a calma, o convite à calma que o terapeuta pode fazer para o seu cliente muda muito quando realmente há essa coerência. Não é? Ou vocês com certeza sabem a diferença que há entre estar presente, coerente e estar bem, e se transmitir que a gente está bem, presente, aconchegante, ajudando que a pessoa esteja se sentindo segura, e como é que é diferente quando a gente parece que está assim, mas por dentro está aos pulos, por dentro está muito angustiado. Não é a mesma coisa, pois não? Não é a mesma coisa. Como também não é a mesma coisa abraçar de coração do que abraçar formalmente. Há essas nuances e essas necessárias treinos para o próprio psicoterapeuta, para ele saber trabalhar com o concreto e saber trabalhar com o subtil e com o subjetivo. Qual é o campo de intenção interno que coloca, mesmo quando não diz, mas como é que internamente está, que campo é esse que cria. Então, por isso, nós somos uma escola que trabalha com o corpo também, que trabalha com o soma, que trabalha com o sistema nervoso, corpo orgânico, com as sensações, com o vínculo, com a segurança, mas também somos uma escola transpessoal, porque trabalhamos para além da pessoa e do ego. Trabalhamos com a parte também espiritual, o contato com a ética interna, com o sentido de vida, com a meditação. Incluímos todas essas ferramentas que são necessárias, porque a visão é integrativa, biointegrativa. Por isso a meditação estará presente em todas as aulas, em algum momento, para promover, há muitos de vocês que com certeza praticam a meditação, mas para promover esse estado de contacto, em que com a meditação a gente minimiza o contacto com o exterior e maximiza o contacto com o interior, certo? Como é que está o meu português? Vocês me percebem bem? Está fixe? Está legal? Sim? Não estou falando muito rápido? Não? Estou me portando bem? Não estou no modo histérico? Não? Menos mal, porque podia estar aqui a falar 12 horas seguidas e eu depois não me calmo. Então, obrigada.
eu estou tentando me segurar, porque meu perfil interno, além da histeria, espero que não muito patológica, e perfil hispânico, uma vez que minha base, eu sou espanhola, de base, estou assimilada em Portugal, mas sou espanhola, é falar 10 vezes mais rápido. Vocês nem imaginam o que tenho tido que fazer ao longo dos anos para pegar as rédeas do cavalo e segurá-lo, porque falar muito rápido não é muito agradável. Não. Muito bem, então vou navegar um pouco, vamos colocar um PowerPoint simples com os temas que nós damos na formação, para ficarem com uma ideia, mas isso vocês também vão receber por e-mail e também vão receber o certificado, quem quiser e quiser pedir, porque estas horas, ou a hora deste workshop, servem como créditos de formação e a formação é muito exigente, então tudo que vocês tiverem como formação vos vai servir oficialmente para esta formação ou para outras, de acordo? Portanto, peçam, certo? Sim? Vamos lá? Sim, senhora. All right. Então, vamos lá aqui a compartilhar a tela. Todo mundo vê a tela? Sim? Ok. Muito bem. Então, a formação se divide em duas grandes partes. Um primeiro nível, os temas clínicos básicos, e um segundo nível em que é a parte mais avançada de supervisão para quem queira mesmo ir para o certificado internacional, ok? E para cada caso, e para cada perfil e cada candidatura, às vezes terá que fazer só mesmo um dos níveis. Mas isso vocês perguntam na secretaria, porque é muito importante a análise de currículo para perceber qual é o objetivo do aluno, de acordo? Portanto, temas que são muito importantes. O enquadramento histórico e filosófico, perceber como nos tocam os sofistas, a terapia pitagórica, tem que fazer a terapia de contacto e de toque, as bases psicológicas e embriológicas, autores até a atualidade, que nos dão uma cultura e uma visão macro importante e que também tem prática neste workshop. Outro dos temas são as raízes da psicoterapia somática, como é que o processo formativo se dá, os bloqueios energéticos no corpo, desde William Reich até os dias de hoje, o pai da psicoterapia corporal, e perceber como é que a gente pode tocar, como é que a gente pode fazer leitura corporal, por que a embriologia é tão importante, o que é a ressonância somática, por que fazemos pontes com os reservatórios energéticos e as glândulas que estão no mesmo sítio que os chakras, fazemos ponte entre a filosofia oriental e ocidental. Eu digo muitas vezes isso nas aulas. Hoje em dia, o desafio não é tanto aprender coisas novas. Coisas novas há algumas, claro que sim, sempre há, mas há também muito conhecimento para trás. Mas o objetivo e o desafio hoje é saber fazer pontes bem feitas entre diferentes dimensões, ensinamentos, consciências, matéria, e que isso nos sirva para ajudar as pessoas. Portanto, a fazer pontes hoje e saber integrar conceitos, intervenções, isso é que é fascinante mesmo. Outro tema é o enraizamento e transgeneracionalidade, como é que nós estamos enraizando, as raízes pessoais, a nossa árvore genealógica, a cultura, o país onde vivemos, a origem e a evolução do conceito, desde aquilo mais somático de grounding, até as diferentes formas de enraizamento. Como é que a gente está estruturado? E como de fortalecido ou não é a minha estrutura corporal também. Como é que são as minhas raízes? Há quem sinta que as suas raízes são muito potentes. E há quem sinta que as suas raízes têm sido difíceis. E então é bom honrar que a minha história, seja qual for, é por isso que eu estou aqui hoje. Então, conhecer, dizem que quem não cuida da nossa história está condenado a repeti-la, não é? Mas é uma referência. Portanto, o trabalho com a raiz é muito importante, tanto física, como histórica, como cultural. Não é a mesma coisa nascer aqui que nascer na Espanha, ou no Brasil, ou na Angola, ou na Noruega, ou em Canadá. Há coisas que nos afetam, não é? Então, é um tema muito bonito. A forma também como nos movimentamos, os campos motores. O quarto tema é o centramento e regulação emocional, que é um tema também fascinante, em que nos vai acompanhar todos eles, a gente os vai estudando, experimentando, e depois vamos incluindo nos seguintes temas também. Aqui vamos trabalhar o rebirthing, em grupo, individualmente, muito o tema das emoções,
da neurociência, do sistema nervoso, como nos podemos regular, corregular conosco e com os outros, trabalho profundo com a respiração, com o movimento. É um trabalho muito bonito, é muito intenso. Habitualmente uma grande parte deste tema se dá junto com o outro em retiro, porque, como sabem, há um retiro por ano de 8 dias. É uma formação semipresencial. Tem 2 workshops que podem ser presenciais também durante um ano e tem um retiro de 8 dias, uma vez por ano. Portanto, há 4 retiros, em que o trabalho vivencial e o contato com o grupo é fantástico. Eu acabo de vir dos últimos retiros com os grupos, em um sítio lindíssimo, no interior de Portugal. O tema 5º é a maternagem, o sustento e afeto primordial, tudo que é a mensagem que a gente entende como é recebido, como são os primeiros cuidados, as questões com a alimentação, todos os distúrbios que podem vir das POCs, das perturbações obsessivas compulsivas, como é que a gente pode estabelecer um vínculo com a segurança, a sensação de necessidades. É um tema gigante, a confusão que às vezes há entre o desejo e a necessidade, não é? E como é que é saber maternar-nos, ter consciência de como fomos maternados, saber hoje maternar e ser maternados, é importante e que se resume, em grosso modo, a saber identificar as verdadeiras necessidades que nós temos e conquistá-las. E muitas vezes temos pseudo-necessidades ou não sabemos o que é que queremos mesmo, o que é que precisamos. Portanto, é um tema enorme também. Outro tema é o tema dos limites, claro, como gerir conflitos, como dizer que sim, como dizer que não, como liderar, estar em contato com sensações de segurança e de não segurança. Aqui em todos eles vamos a fazer muito de diagnóstico, embora é bom saber muito de diagnóstico para depois não utilizar tanto. As pessoas são pessoas, muito mais do que um diagnóstico. E neste tema nós vamos a trabalhar também muito, vamos incluir toda a maravilha que nos traz também, e não só, a teoria polivagal, a parte da neurociência, aprender a olhar para o diagnóstico de forma diferente. Outro tema vai ser a sexualidade, que nos vai acompanhar várias vezes. É um tema pequenino, não é verdade? Como é que está ligado à nossa vitalidade, à saúde, ao vínculo, como tem ido mudando a sexualidade aos dias de hoje, o que está acontecendo no momento atual com as diferentes identidades de género, os diferentes géneros, como é que a gente pode acompanhar hoje na clínica não só todo o tema da sexualidade, da disfunção do orgasmo, a função da vitalidade, da libido, tudo, mas também todas as novas formas de relacionar-se sexualmente e de vínculo que atualmente acontece e que temos que estar atualizados para saber como podemos acompanhar, não é? No tema 8 vamos trabalhar principalmente a parte da vinculação, a transferência, a contra-transferência, as interferências que pode haver de vínculo, a neurobiologia das hormonas também, o amor, não é? Como a oxitocina e não só. Mas vamos a navegar pelas diferentes formas de vínculo, vínculo tóxico, vínculo saudável, seja desde a família até os amigos, até a parentalidade, até as relações românticas, não é? Todos são vínculos. O vínculo terapêutico também. Outro tema será a comunicação, a voz, o ouvido, como é que a gente comunica, todo um tema, não é? Enorme. A cognição, vamos trabalhar o ouvido, mas vamos trabalhar também os olhos e a visão, os sonhos, a memória, o contato com o trauma também, no nosso espelho, tudo isto que vocês têm aqui, e com muita matéria para estudar também em casa. Portanto, são todos temas importantíssimos para nós podermos também cada vez ampliar mais como olhamos, somos olhados, como ouvimos, como nos chega a informação através dos sentidos, que é fundamental. No tema 11 vamos trabalhar com a espiritualidade, coisa que nos vai vir acompanhando desde o princípio, e também perceber a diferença entre a espiritualidade e pseudo-espiritualidade, a diferença também entre crises emergentes espirituais e crises psicóticas. O mundo está bastante psicotizado, bastante limítrofe, portanto, precisamos também perceber como é que a gente faz um caminho saudável para o mundo transpessoal, não é?
para essa dimensão de nós, que é para além do que soa, para além da pessoa. No tema 12, é a construção do terapeuta, em que se orienta a pessoa para como seria a primeira sessão, como seriam os processos, como é a anamnesis, que são os desafios do terapeuta, o contacto que tem que ter com o outro. É um tema também muito bonito, porque lança a possibilidade da pessoa perceber, de alguma forma, a estrutura das sessões, e então marca também a fase para passar depois ao segundo nível, que é a de aprofundamento e a parte clínica. Ok? Tudo bem por aqui agora? Sim? Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Ok. Muito bem. Obrigada. Então, vou continuar mais um pouquinho para falar da última parte. Ok? Mas para já, estes são os primeiros 12 temas do primeiro nível, que tem por objetivo criar as bases teórico-vivenciais, e terão grupos de estudo, e terão algum trabalho para entregar, e terão algum exame para fazer, mas tem por objetivo, sem dúvida, navegar por estes temas sacrocranialmente, isto é, desde a raiz e do corpo e daquilo que é mais material, até a parte mais transpessoal. Se dão conta, de alguma forma vamos observando os temas de baixo para cima, no corpo, com o qual vamos ir também observando, analisando como que são estes corpos que tanta informação têm para me dar. O corpo foi o grande esquecido da psicologia e da psicoterapia. Foi maravilhoso quando se incluiu a psicoterapia corporal. E também do corporal foi esquecido o corpo orgânico, que nós estamos incluindo, perceber como é que os órgãos e a neurociência nos podem ajudar. E também a medicina teve como grande esquecida a psicologia. Portanto, eu acho que caminhamos ainda com coxos tortos e mancos ainda, mas caminhamos por uma integração muito maior, em que as ciências estão começando a ser mais amigáveis. Houve uma época que estavam juntas na filosofia, depois se foram separando e se especializando. Depois, na época de Descartes, estava tudo louco, e então ele decidiu que tinha que ser tudo racional e que colocou o modelo cartesiano, que teve a sua função naquela época, e agora estamos resgatando outra vez de que precisamos fazer pontos com tudo, e a mente não pode viver sem o corpo, e o corpo não pode viver sem a mente. Ou acham que o corpo pode viver sem a mente? Não, pois não. Aliás, tem uma piada que dizem que Descartes, se agora acordasse e se despertasse, estaria muito chateado, porque ele dizia, penso, logo existo. E a piada dizia, Descartes ficaria tristíssimo quando descobrisse que pessoas que não pensam também existem. Isto, na brincadeira, falar da política, falar de tudo. Pronto, a gente também se rir um pouco, porque tudo isto é muito sério, mas também não é preciso a gente ficar no drama. Então, o terapeuta também precisa se conectar com o seu lado brincalhão, brincar com a parte da vida que é trágico-cômica, porque na realidade as nossas loucuras, muitas delas são trágico-cômicas, elas passam todas. Só que isto é muito engraçado dizer, mas enquanto estamos em elas, dói que se farta, não é, pessoal? Todo mundo aqui já deve ter passado por várias crises, pelas vossas idades, natural, de que somos humanos, todos aqui nós, incluindo o meu, claro, estamos passando por crises, e compreendê-las é bom, trabalhar em elas é bom, mas elas não desaparecem porque a gente se entenda, elas têm o seu tempo. Elas têm o seu tempo. Então é bom perceber o tempo biológico, o tempo de alma, e é isso que também o terapeuta precisa fazer. Ajudar-se e ajudar ao outro a perceber do seu ritmo e respeitá-lo. Quando a gente respeita o ritmo, as forças invisíveis de cura e a nossa farmácia interna trabalha para nós. Não é lindo isto da farmácia interna? Nós temos uma farmácia interna, vocês já viram? Não precisamos ir à loja. A gente se ativa-se bem, temos uma farmácia interna. Eu fico encantada com estas coisas. Muito bem. Seguimos um pouco para a segunda parte. Estamos despertos e acordados a esta hora da noite. Sabem por que vocês estão despertos a esta hora da noite? Porque vocês todos, incluindo-me eu, a primeira, somos neuróticos. E os neuróticos trabalham até tarde, se questionam sobre a vida, dão volta a tudo. Portanto, somos os que mudamos o mundo, porque como a gente está o tempo todo dando aqui, estamos pensando como fazer, não é? Mas a gente assume-se. Somos neuróticos.
funcionais, mas neuróticos. Acham bem a gente aceitar isso? Fica mais fácil. Pronto, estou contente, estamos todos no mesmo barco. All right, all right. Vou continuar. Então... E vamos lá. Continuamos vendo a tela, certo? Então, a doença veio para curar o homem. Isto é uma das frases que disse o Jung, que não é quem aguenta o Jung porque é interminável, não é? Carl Jung. Mas isto nos dá uma ideia de que realmente a nossa sintomatologia, seja ela que for, não é para a gente lutar contra ela. É para a gente perceber que tem mensagens. E que não quer dizer que seja fácil. Mas tudo que nos acontece tem uma inteligência. Por isso, biologia é uma palavra muito bonita. É a lógica da vida. Biologia. Portanto, tudo o que o corpo faz, não o faz ao acaso. O faz porque o tem que fazer. Então, esta segunda parte, em que vamos trabalhar a supervisão, aprofundamento dos temas clínicos e que os alunos começam a atender ao vivo, temos um sistema que se chama o atendimento no aquário, no qual os alunos e os professores, isso os professores fazem desde o princípio, atendem no meio da sala a clientes que vêm de fora, que recebem 1 ou 2 sessões gratuitas, que são feitas por parte do aluno, em que depois há uma supervisão. É super pedagógico, se aprende imenso, não é um exame, mas é uma forma da gente ganhar muita prática, muita prática. Além de vocês trabalharem entre vocês e de fazerem supervisão, vocês vão poder trabalhar com pessoas dentro da sala e também a partir desse momento, se vocês entregam a vossa monografia, estão maduros, e o Conselho Pedagógico assim entende, vocês começam a partir daqui o vosso estágio. E a clínica, felizmente, tem muitos clientes para encaminhar na clínica social, e então se inicia a parte das práticas e continuam os workshops, não é? Portanto, temas desta segunda parte de formação aprofundada. Neurobiologia, perceber um pouco mais da estrutura do cérebro, a agilidade que a gente precisa para perceber que é uma parte que une a mente e o corpo e como funciona isso. O sistema nervoso central e periférico, perceber um pouco da parte psicossomática, e isto abre a porta para quem queira depois se especializar em psicossomática e epigenética, que é uma formação intensiva de 2 meses, que começou há pouco tempo, que sou eu aqui estou hoje dessa formação, é uma das minhas paixões, mas que tem por objetivo a gente saber trabalhar também, incluir a doença orgânica ou a medicação que a pessoa traz na clínica, na psicoterapia. No tema 14, obviamente temos que trabalhar com trauma, com intervenções em crise, que fazer e que não fazer no choque. Porque a gente habitualmente na clínica trabalha o pós. A pessoa já vem com uma história. Mas aqui, além de trabalharmos e abrirmos toda essa possibilidade, temos que saber trabalhar com a pessoa, às vezes, quando está em choque, está ainda a poucas horas ou acabou de ter, ou está no meio do pico. Ou estamos também, podemos trabalhar com pessoas, há grupos de intervenção, que trabalham no momento em que o desastre se deu, em que o choque ou a informação chegou, a notícia pesada, morreu alguém, houve um desastre. Como dar essa notícia? Como se trabalha isso em clínica? Portanto, o trauma nos vai ocupar bastante e como é que isso nos pode dificultar o vínculo na clínica com as interferências, transferência, contra-transferência. Fazer pontes no tema de C6 com a psicoterapia a psicodinâmica, as bases, né? As relações objetais, a construção do self, os processos de individuação, até porque um objetivo muito importante da formação é que tudo isto se incorpore, mas que os nossos alunos, futuros psicoterapeutas, possam ter um diálogo perfeitamente estruturado, tanto com um psiquiatra e um neurólogo, como com um naturopata ou com alguém que faz meditação vipassana, que saiba a linguagem utilizá-la, ou fazer relatórios se é preciso, tanto um como o outro, porque nós estamos no meio, nós somos humanistas, e então bebemos tanto da parte ortodoxa como da parte alternativa e complementária. E isso eu acho que é muito importante, porque a gente faz ponte e cruza e não fica sangado nem extremista. As duas áreas têm muito para nos ensinar. Os desafios do terapeuta, no tema 17, as cenas temidas,
o estilo de terapeuta que cada um é muito próprio, tem a ver connosco, mas é muito importante a gente perceber as cenas temidas que o terapeuta tem. Que se apaixone um cliente por nós, que nos odeie, que se suicide, que nos apareça na porta, que a gente cometa um erro garrafal, que eu troque o nome, que a gente tenha um desencontro com a pessoa, um conflito. Quais são as cenas temidas, não é? Como é que a gente pode ficar mais ressonante com o seu cliente? Muito interessante este tema também, eu adoro, porque são temas de supervisão. Um tema 18 é a espiritualidade e psicoterapia, vamos aprofundar ainda muito mais. O que é isso de mindfulness, que é uma sofisticação contemporânea da Vipassana, mas que bom que existe para as pessoas poderem acompanhar, não é? Alguns estudos antroposóficos interessantíssimos, a presença. É um tema muito, muito bonito. Estes temas, alguns deles serão a segunda parte em retiro. Recordem-se que temos 4 retiros de 8 dias repartidos nos 4 anos, nos 3 anos, nos 40 meses. A epigenética e a visão quântica, quanto que é importante a gente abrir a visão que nós temos da coisa fixa da genética e para a epigenética, que explica muito mais as mudanças e as transformações que podem ocorrer num período muito mais curto. Relação com o tempo, a neuroplasticidade, muito giro. Estes temas são mesmo muito, muito bonitos. Há também um tema que é a psicofarmacologia, que é fundamental, que nós precisamos saber como é que os nossos clientes são afetados pelos fármacos, pelos remédios, pela medicação, porque certas medicações alteram os gestos da cara da pessoa. O riso é diferente de uma pessoa muito mais medicada, então às vezes é menos, mas significa que se não tivesse medicado seria muito mais. Então eu tenho que perceber que é muito, como se movimenta a pessoa, os espaços de reação. Portanto, perceber como é que está afetando a medicação, não só psiquiátrica, senão de outra, porque isso também nos dá um conhecimento muito maior da pessoa e a pessoa também se sente muito mais cuidada quando nós nos interessamos pelas diferentes dimensões. No tema 21 vamos trabalhar mais aprofundadamente os distúrbios sexuais, impotência, ejaculação precoce, anorgasmia, enfim. E como é que isso se constrói? Porque a maior parte das disfunções sexuais, podemos chamar 90%, são do foro psicoafetivo. E então, quanto das crenças, dos arquétipos, da história da pessoa, tem impacto na construção da sua própria sexualidade. No tema 22 vamos trabalhar com os sonhos, que é lindíssimo trabalhar com sonhos com psicoterapia corporal. Como é que se pode pegar um sonho e a partir daí trabalhar o corpo, dividir em elementos, trabalhar com o movimento, é muito, muito bonito. E o sonho trabalha no nosso inconsciente e durante o dia, 90% das nossas decisões, o âmago, a gasolina das nossas decisões vem do nosso inconsciente, daí a importância, não é? E pronto, os últimos temas já são de supervisão avançada, da revisão do processo clínico, de todos os temas. Isso nos ocupará as últimas 3 aulas dos workshops, nos ocupará tudo isso. É um trabalho muito redondo. Eu estou muito contente porque aqui há muitos alunos que estão fazendo a formação também e nós tentamos ser uma escola, embora tenha muita exigência, a acreditação é nacional e internacional, temos que cumprir estándares e critérios muito elevados, mas ao ser uma escola humanista, que inclui também o Soma, eu tenho muita felicidade e um orgulho saudável em dizer que também somos muito familiares, que os professores são muito próximos, os professores assistentes também, que é um cuidado muito grande no vínculo, porque é aquilo que a gente também ensina, não é? Como vincular com o cliente, portanto nós também tentamos fazer isso entre nós, desde a secretaria até os colegas, até aos professores. Portanto, é uma viagem, impossível de deixar indiferente, é uma grande viagem para a gente poder fazer um caminho transformador e que isto nos sirva primeiro como pessoas e depois colocá-lo ao serviço e inspirarmos aos outros também. Certo? É mais ou menos um redondo dos temas que nós trabalhamos. Perguntas? Dúvidas? Grito de Ipiranga? Partilha de uma respiração do que está acontecendo. Tem espaço.
Os que não têm câmara é porque estão despenteados, é? É isso? Estão despenteados? É. Ah, Marcelo já se penteou, ainda bem. Se penteou a franja e então pronto, já está penteado, já está apresentado. Obrigada, Marcelo, bem-vindo. Vocês podem pedir informações, nós temos as candidaturas agora abertas. A turma esta nova, número 24, em fala português, vai a começar o 21 de outubro. Ainda acho que é uma oferta, até mesmo uma oferta, uma promoção, eu não sei muito bem, a Ana Raquel é que sabe, até o início da formação. As aulas presenciais, 2 workshops ao ano, sexta, sábado e domingo, serão nas instalações da escola em Lisboa, dentro do CPSB. Temos uma sala preparada para isso. E os workshops que são retiro, em forma de retiro, que são 8 dias, que habitualmente acontecem entre os meses de junho a setembro, para pegar o bom tempo, até porque tem piscina, e é muito, muito agradável, e boa comida, não muita, comida boa e não muita, a gente come demasiado, ok? Piscina, boa comida, muito campo, e sim vizinhos, para a gente poder soltar a franga, soltar-se, ver as estrelas, ver a Via Láctea, ver o campo, não a televisão, quase não há rede. Portanto, é mesmo fazer um detox das redes sociais. Esse retiro é feito em Mértola, na casa de uma colega que também é psicoterapeuta, no interior de Portugal, em que o vizinho mais próximo não se vê. Portanto, a gente fica mesmo conosco. Não podemos fugir a lado nenhum e temos que virar, vincular com o colega. E então já estamos juntos, é muito interessante. Muito interessante. Os cursos da escola são apenas para licenciados. Todos aqueles cursos que nós oferecemos que têm diploma internacional são indicados para licenciados, sim. Se em algum caso, alguma pessoa que tem um curso que não tem um grau de licenciatura quer se candidatar, é análise de currículo, entrevista, mas, caso seja aceite, não poderá ter o diploma de psicoterapeuta porque um dos requisitos obrigatórios da Associação Europeia de Psicoterapia, que tem que ter uma licenciatura na base. Ok? A avaliação funciona, é contínua, tem alguns exames, alguns com consultas, são todos muito dinâmicos, são exames para adultos em que não é tanto a memorização, senão a aprendizagem em equipe, em grupo, com muitas perguntas, com muitos trabalhos. Portanto, há trabalhos para entregar, pelo menos 2, e para apresentar aos grupos, teórico-vivencialmente. Há alguns exames escritos, muito dinâmicos, e a avaliação que se faz após cada workshop dos professores assistentes e dos professores que chegam, que avaliam como é que tem havido a participação da aula, etc., o comprometimento do aluno. Há vários itens para a avaliação, mas é contínua e é, sobretudo, muito orgânica. Ok? Mais perguntas? Nós, em uma formação superior universidade, podemos realmente vir a ser psicoterapeutas? Ao contrário, não há nenhuma universidade que forme psicoterapeutas, não estão capacitados para isso. Quem forma psicoterapeutas são as escolas que têm modalidades de psicoterapia reguladas pela Associação Europeia de Psicoterapia ou pela World Council for Psychotherapy, que é o Conselho Mundial de Psicoterapia. A psicoterapia não é uma licenciatura, a psicoterapia é um pós-grado. Portanto, quem oferece isto, tem uma característica ou uma categoria de pós-grado. Quem oferece isto são as escolas que têm modalidades de longa data, são 21 modalidades neste momento consideradas científicas pela Organização Mundial da Saúde, que regra também a Associação Europeia de Psicoterapia, que podem formar psicoterapeutas. E a psicoterapia está lutando mundialmente para ser considerada uma profissão à parte da psicologia e da medicina. Vocês podem consultar a EAP, a Associação Europeia de Psicoterapia. Aí vocês chegam ao mundo inteiro. Aos critérios, ao que significa. Mais alguma pergunta? Tem aqui o e-mail também da escola. Para quem quer apenas a nível pessoal e não profissional. Para isso, em breve haverá workshops e haverá grupos de crescimento pessoal que não têm por objetivo o exercício da profissão. Mas este curso é indicado para quem quer ser mesmo profissional. Para quem quer mesmo ser psicoterapeuta. Portanto, houve uma época no passado em que se havia uma quantidade de vagas
para quem queria fazer também crescimento pessoal, mas não queria ser psicoterapeuta. E neste momento vamos voltar a outra coisa que tínhamos no passado, de criar cursos mais curtos para pessoas que não querem ser psicoterapeutas, mas querem entender e se beneficiar da própria modalidade. Certo? Sim. Muito bem. Até porque a formação é muito exigente e tem parte de estudo, de tudo, e para quem quer mesmo crescimento pessoal, não costuma ser muito interessante, também tem que ser avaliado, fazer exames, e as próprias perguntas terminam sendo diferentes daqueles que querem ser psicoterapeutas. Certo? Ok? Claro que há critérios e exigências dentro da formação, além da assistência, além dos trabalhos, dos exames, os alunos têm que ter psicoterapia individual, podem se candidatar à clínica social que nós temos, que é enorme. Temos alunos do mundo inteiro, as aulas e a clínica também se pode acompanhar através online, temos terapeutas no Brasil, muitos alunos no Brasil, em Angola, em Canadá, na Noruega, na Austrália até, em Portugal, claro, em fala portuguesa. E, portanto, agora que o mundo virou híbrido, temos a oportunidade de utilizar, sempre que seja necessário, a via online para os trabalhos e também trabalhar corporalmente. Muito bem. Tem mais alguma partilha ou pergunta? Fui clara mais ou menos neste, soltei um tijolo de informação de temas, mas espero que tenha ajudado. Ajudou? Sim? Muito bem, pessoal. Já viste?